Maria é uma das figuras mais reverenciadas da história cristã. Ela testemunhou a trajetória de seu filho desde seu nascimento até a sua morte na cruz. E a sua história é repleta de simbolismo e ensinamentos para os fiéis. Neste vídeo, vamos explorar a vida de Maria e a sua relação com Jesus, desde a Anunciação até a crucificação, e como ela se tornou um exemplo de fé e devoção para milhões de pessoas em todo o mundo. Maria nasceu em Nazaré, na Galileia, uma pequena vila onde sua família trabalhava como camponeses. Ela foi criada em uma família piedosa e humilde, que lhe ensinou os valores religiosos que se tornaram tão importantes em sua vida. A partir do momento em que o anjo Gabriel lhe anunciou que ela seria a mãe de Jesus, sua vida mudou para sempre. Maria cresceu em um contexto histórico e cultural muito diferente do nosso, mas suas experiências e desafios têm muito a nos ensinar até hoje. Ela viveu em um tempo de mudanças políticas e sociais significativas e enfrentou a opressão e a marginalização como mulher e como membro de uma comunidade pobre e desfavorecida. A sua resposta ao chamado divino, que a tornou a mãe de Jesus, é a prova de sua capacidade de resistir à adversidade e de perseverar na fé. A vida de Maria é uma história de amor e compaixão, que tem inspirado muitas pessoas ao longo dos séculos. Ela é uma figura central na tradição cristã, mas a sua mensagem transcende as fronteiras religiosas e culturais. A história de Maria nos ensina que a coragem, a fé e o amor são valores universais que podem nos ajudar a superar as dificuldades e a encontrar a alegria e a paz em nossas vidas. A Anunciação é um dos momentos mais importantes da história de Maria. Foi nesse momento que ela recebeu a mensagem do anjo Gabriel, anunciando que ela seria a mãe do Filho de Deus. Esse acontecimento mudou a vida de Maria para sempre e exigiu dela uma grande fé e coragem para aceitar a vontade divina. Na época em que Maria recebeu a mensagem do anjo, ela era uma jovem prometida em casamento a um homem chamado José. O fato de que ela estava grávida antes do casamento poderia ter a levado a julgamentos e condenações públicas, mas mesmo assim, Maria confiou em Deus e aceitou a sua missão com humildade e amor. A Anunciação é uma das histórias mais populares da Bíblia e tem inspirado muitos artistas e poetas ao longo dos séculos. Entre eles, podemos destacar o pintor renascentista italiano Sandro Botticelli, que criou a famosa obra de arte intitulada A Anunciação de Castelo, que mostra o anjo Gabriel anunciando a Maria que ela seria a mãe de Jesus. O artista renascentista Leonardo da Vinci também se inspirou na história da Anunciação para criar uma pintura com o mesmo nome. Além dos artistas visuais, a história da Anunciação também inspirou muitos poetas e escritores. Um dos exemplos mais famosos é o poema Ave Maria, de Dante Alighieri, autor da Divina Comédia. O poema é uma homenagem a Maria e destaca sua importância na história da salvação. Outro exemplo é a obra A Paixão de Cristo segundo São Mateus, do compositor alemão Johann Sebastian Bach, que inclui uma seção dedicada à Anunciação. Esses e outros exemplos mostram como a história da Anunciação tem sido uma fonte de inspiração para artistas e poetas ao longo dos séculos, e como a figura de Maria continua a inspirar a fé, a confiança em Deus e a criatividade das pessoas até hoje. Maria acompanhou a trajetória de Jesus desde seu nascimento até a sua vida adulta. Ela viu Jesus crescer em sabedoria e graça e testemunhou seus primeiros milagres e ensinamentos. Maria também foi uma das poucas pessoas que sabia da verdadeira natureza de Jesus como um Filho de Deus. Durante o ministério de Jesus, Maria esteve sempre ao seu lado, o apoiando em sua missão divina. Ela estava presente em muitos dos eventos mais importantes de sua vida, como o seu batismo no Rio Jordão e a sua primeira milagrosa transformação da água em vinho em um casamento em Caná.
Maria também viu como Jesus enfrentou a oposição dos líderes religiosos e políticos da época, que se sentiam ameaçados pela sua mensagem de amor e justiça. Mesmo assim, ela permaneceu firme em sua fé e confiança em Deus, apoiando o seu filho em todas as situações. A vida de Jesus e a sua relação com Maria são exemplos de amor e de graça divina. Ela foi uma mãe amorosa que cuidou do seu filho com dedicação e amor e que o acompanhou em sua missão divina na Terra. A história de Jesus e Maria continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, mostrando que o amor e a fé são mais fortes que qualquer adversidade. Maria sofreu profundamente com a prisão, julgamento e condenação de Jesus pelos líderes religiosos e políticos. Ela estava presente na sua crucificação e morte e sofreu com a dor da perda do seu filho amado. Ver seu filho sofrer dessa maneira foi uma das piores experiências que Maria já teve na vida. Ainda assim, Maria permaneceu firme em sua fé e confiança em Deus, apesar do sofrimento. Ela sabia que Jesus tinha um propósito divino e que a sua morte não era o fim da história. Maria e os outros discípulos tiveram que confiar na promessa de Jesus de que ele ressuscitaria no terceiro dia. A ressurreição de Jesus foi a maior prova de que a morte não tem a última palavra. Maria e os outros discípulos testemunharam a ressurreição de Jesus e, a partir daquele momento, a sua fé foi fortalecida. Eles entenderam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, que tinha vencido a morte e que tinha aberto o caminho para a vida eterna. A mensagem de Jesus sobre o amor e a salvação continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. A crucificação e a ressurreição são as principais razões pelas quais os cristãos celebram a Páscoa todos os anos. A vida e a morte de Jesus foram um testemunho do amor de Deus pela humanidade, e Maria foi uma testemunha ocular dessa história. Ela mostrou que mesmo em meio à dor e ao sofrimento, a fé e a confiança em Deus podem nos ajudar a superar todas as adversidades. Depois da morte de Jesus, Maria continuou a ser uma presença amorosa e encorajadora para seus discípulos, os ajudando a manter viva a mensagem de Jesus e a difundir a sua obra pelo mundo. Ela foi um exemplo de amor e dedicação e continua a inspirar muitas pessoas até hoje. Maria, a mãe de Jesus, é uma figura importante na história da fé cristã e uma inspiração para todos nós.